A seguir, na Rádio Web Olonomia, a voz do autoconhecimento, discutindo a história. Fique por dentro com Odair Abujamra. Na sequência, radioolonomia.com.br, programa Discutindo a História, fique por dentro, apresentação Ahmed Abujamra. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com vocês, hein? Nosso programa Fique por Dentro, Discutindo a História. Apresentação, professor Odair Ahmed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Eu também sou jornalista, analista, comentarista, pesquisador do Sagrados Textos, do Sagrado Torá, dos Santos Evangelhos e do Sagrado Corão. E hoje o nosso programa aqui vai ser muito bom. Hoje nós vamos continuar aqui falando não só dos problemas sociais, políticos, pelo mundo afora, como também o esoterismo, os mistérios dos textos. E hoje nós temos para vocês uma novidade muito boa. Nós vamos comentar com vocês o capítulo 50 do Corão. A Surata 50, o capítulo 50, que leva o título esotérico, a letra Kaf. Surato Kaf, letra Kaf. É uma letra esotérica, esse capítulo que recebeu este nome. Na inspiração da revelação, ela veio com esse nome, a letra Kaf, com a letra K, da palavra queijo, quilo, no português a letra K. Não é K de casa, é Kaf. Surata da letra Kaf. Surata 50 do Sagrado Corão, porque ela é bastante esotérica, misteriosa, e ela aparece também no livro A Viagem da Alma, do filósofo Avicena. Totalmente esotérica e misteriosa, são chamados mistérios herméticos, fechados, que não são conhecidos do grande público, somente para os esotéricos, os espiritualistas, porque é um conhecimento que o povo em geral não consegue entender. Então ela está totalmente codificada. E nós vamos trabalhar. Vocês são os felizes que estão aqui acompanhando conosco para aperfeiçoar e melhorar a sua vida espiritual e o seu conhecimento. Principalmente você que frequenta não só também as religiões evangélicas, serve também sim, mistérios também, para os evangélicos, para as Rosacruzes, para a maçonaria, para todas as entidades espiritualistas também. Então é a Surata 50, Surata da letra Kaf, leva este nome, e ela tem 45 versículos. E nós vamos ouvi-la, né? A gente precisa ouvir para o nosso subconsciente, ouvir como ela é cantada no árabe, e logo em seguida você tem explicação em português do versículo, e nós vamos fazer os devidos comentários relacionados com o livro filósofo árabe Avicena, que viveu na Idade Média, no livro A Viagem da Alma, que foi uma defesa de tese na Universidade de São Paulo, da professora Rosalie Helena de Souza Pereira. Uma defesa de tese aí na USP, relacionada com esse texto de Avicena, Viagem da Alma, onde é citada a Surata 50, a Surata da letra Kaf. Portanto, não é brincadeira. É um programa muito sério, negócio muito sério, cultural, ético, esotérico, espiritualista para vocês. Falou? É isso aí. Professor Ahmed Abujamra, radioolonomia.com.br. A Sura de Kaf. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador.
والقرآن المجيد. Qaf, pelo glorioso Alcorão, tu és, Muhammad, o mensageiro de Alá. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Mas eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles. Então, os renegadores da fé dizem: isto é coisa admirável. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Quando morrermos e formos pó, ressuscitaremos? Esse é um retorno distante. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Com efeito, sabemos o que a terra diminui deles, e junto de nós há um livro custódio de tudo. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Mas desmentem a verdade quando ela lhe chega, então eles em inextricável situação. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Então não olharam eles para o céu acima deles, como o edificamos e o aformoseamos, e como não há fresta alguma nele? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. E a terra, estendemo-la e nela implantamos assentes montanhas, e nela fazemos germinar toda a espécie de esplêndidos casais de plantas. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Como prova evidente e lembrança para todo servo contrito. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. E fazemos descer do céu água bendita, e com ela fazemos germinar jardins e grãos de ceifar. والنخل باسقات لها طلع نضيد. E as tamareiras altas de espatas com frutas ordenadas. Sintonizam aqui a sua rádio holonomia.com.br e o programa Fique por Dentro, discutindo a história. Hoje nós estamos trabalhando aqui com vocês a Surata 50, a letra Kaf do Sagrado Corão. Olha só, e o nosso programa foi aberto, né, com uma explicação que eu fiz para vocês, e todo o mistério e esoterismo desta surata. Nós ouvimos aí até o versículo 10, ela tem 45 versículos, até o versículo 10º, que é cantado em árabe, e logo após o apresentador traduz para o português aquele versículo. Então, esta surata, ela tem uma influência bastante grande com o esoterismo, com a espiritualidade e com uma defesa de tese na Universidade de São Paulo, feita pela professora Rosali Helena de Souza Pereira em filosofia, com base no livro A Viagem da Alma, do grande filósofo da Idade Média, Avicena, em que ele trabalha esta surata da letra Kaf também, explicando-nos o esoterismo e os mistérios desta surata. Porque o Sagrado Corão, ele é todo codificado, é todo esotérico, é todo misterioso. E ele nos traz lições de éticas, lições para a nossa vida moral aqui no mundo profano. E não como muita gente pensa, como muita gente fala, muitos imbecis, idiotas também, que não conhecem os sagrados textos e falam bobagens, não só da Torá, como da Sagrada Bíblia, como também do Sagrado Corão. Sem falar naquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum, que são influenciadas pela mídia, pela televisão, pela internet, pelo rádio, pelos jornais, pelas revistas, dizendo que o Corão manda matar, que o Corão manda fazer guerra, que o Corão manda destruir.
Nós não podemos fazer confusão, pessoal, com os radicalismos e com as seitas e as facções que existem em todas as religiões. Esta surata, este capítulo 50 do Sagrado Corão, a surata da letra Kaf, Suratul Kaf, ela é a 21ª letra do alfabeto árabe sagrado e o valor da letra Kaf é 100. Se você tirar os 2 zeros, fica 1. E 1 é Deus. E se nós somarmos a surata 21 com mais 1 que é Deus, dá 4. 21, 2 e 1, 3. Mais 1 que é 100, tira os 2 zeros. 3 e 1 dá 4. 4 é o centro sagrado do Islã, a Kaaba, o quadrado que representa os 4 cantos do mundo, norte, sul, leste e oeste, que é a cidade santa de Meca ou Meca, na Arábia Saudita. Começa logo por aí os mistérios esotéricos. Pelo Corão glorioso e pelo mensageiro que recebeu a revelação, e como um chamador de atenção e não um tirano, como muita gente pensa. Porque o que Moisés falou no Monte Sinai, Abraão, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos os profetas, foram advertências para a humanidade, porque eles tinham contato com o divino. E tendo contato com o divino, eles tinham que transmitir aquilo que eles estavam tendo em contato com o divino. Então a mesma coisa, esta surata, ela tem essa conotação, onde nós estamos aqui tentando trabalhar com vocês hoje, programa muito forte, muito bom, muito pesado, sobre o livro A Viagem da Alma, do filósofo Avicenna da Idade Média, e que foi uma defesa de tese da professora Rosalie Helena de Souza Pereira, da Universidade de São Paulo, onde é citada a surata da letra Kaf, ou seja, a montanha de Kaf, que é explicada também pelo filósofo Avicenna. Muito esotérico, muito misterioso. Nós ouvimos a surata cantada até o versículo 10. No versículo 3 falou lá, quando morrermos e formos convertidos em pó, seremos ressuscitados? Tal retorno será impossível? Para Deus, para o Senhor Altíssimo, nada é impossível. Como aqueles que não acreditam, né? Na ressurreição dos mortos para a vida. Ressurreição dos mortos para a vida. Os que estão mortos no mundo profano e ressuscitam para a vida espiritual. Tem uma diferença muito grande aqui. É isso que nós o entendemos e que ninguém explica. Nem padre, nem papa, nem esoterismo, nem lugar nenhum. Eu nunca ouvi na minha vida. Somente através da graça e das entrelinhas da leitura da alta madrugada dos sagrados textos é que nós entramos em contato pelo dom da graça que o apóstolo Paulo fala que o Senhor Altíssimo dá o dom da graça não para todos, para um e outro. Embora tem muita gente aí pelo planeta fora fazendo previsões, falando com Jesus, falando com o Senhor Altíssimo, falando com todos os mestres ascenso, como se toma água. Como quando você liga o telefone e fala com um amigo. Tem gente assim que fala e engana. Milhões de pessoas têm seus centros espirituais, espaços esotéricos, fazem conferências, cobram a entrada, depois vendem porcariadas de azeites florais, velas cor verde, cor amarela, cor brancas, velas roxas, lilás, de Saint Germain, de não sei de quem, fazendo uma mistureba e ganhando dinheiro no mundo profano. A surata da letra Kaf, ela é espiritualista esotérica. Então ela faz a diferenciação para o homem meditar no mundo profano que ele vive e a espiritualidade que o espera, porque vem de Deus e volta para Deus. O retorno é tão certo como a vinda. A vinda para o mundo profano é certa através da gestação, através da gravidez da mulher em 9 meses, dias lunares. É certa a vinda, como é certa a volta, como é certa a ida, o retorno para o Senhor Altíssimo, que o Corão repete várias vezes isso aí. Porém não reparam acaso no céu que está acima deles, como o construímos e o adornamos sem abertura aparente.
E dilatemos a terra, fixando nela montanhas, produzindo ali toda formosa espécie de pares. O Corão fala muito na criação de formosas espécies em pares. Em pares significa macho e fêmea, masculino e feminino, porque masculino com masculino não gera nada, feminino com feminino não gera nada. Olha só, eu sou analista, comentarista e não crítico. Presta atenção, ouvintes. Então nós estamos explicando para vocês ficarem por dentro. Há programas meus atrás, eu comentei a problemática da homossexualidade do mundo gay, que o Sagrado Corão explica muito bem. Que eu vou continuar, não hoje, né, mas num outro programa, eu vou voltar a falar nos versículos nas suratas que falam sobre a problemática da homossexualidade. Como Mateus fala também, no capítulo 12, versículo 19. Mateus capítulo 12, versículo 19, o Senhor Jesus explica muito bem ali os 3 tipos de eunucos. Muito bem explicado ali. 12, Mateus, versículo 19. Bom, continuando na surata da letra Kaf, que nós ouvimos cantada até o versículo 10, e a tradução pelo apresentador em língua portuguesa, e eu estou fazendo os devidos comentários com vocês no programa de hoje, atendendo pedidos também. E enviamos do céu a água bendita, mediante a qual produzimos jardins e cereais para a colheita. É a mesma coisa que está na Bíblia, nos textos sagrados também. Até hoje ninguém conseguiu produzir em laboratório o trigo que dá farinha e que dá o pão, os cereais, né? De onde é que veio esse trigo? Como é que a Mãe Terra produziu esse trigo? Com ordem de quem? Através de quem? Por quem? Com associação do quê? Da luz solar? Da água? Da terra que fertiliza? O grão que morre? Porque para produzir precisa morrer. Mas é no sentido espiritual, meus amigos. A semente só brota se ela morrer, se ela secar. O grão de trigo seco é jogado na terra e aí ele produz. A mesma coisa o Senhor Jesus. Precisou o martírio do Calvário, a morte, para ele ressurgir na luz espiritual. E também as frondosas tamareiras, cujos cachos são carregados de frutos em simetria. Vocês veem que interessante, a romã, a uva, a tamareira, que mais? Os cachos de banana também, são todos geométricos, existe uma simetria. Aqui está fazendo essa comparação da grandiosidade de Deus com a geometria, a álgebra, a geografia, a geometria em geral, tudo é geométrico, nós somos também, tudo em nós é calculado. Nós temos formas também geométricas, retangulares, quadrados. Todo o universo é geométrico. Como se diz na maçonaria, homenageia-se a alta espiritualidade com o título de grande arquiteto do universo, que é uma verdadeira arquitetura mesmo. Então vocês estão vendo esses mistérios da surata 50, a letra Kaf. Vamos ouvir do versículo 11 até o 20, e vocês têm a tradução logo em seguida em português. Depois nós vamos fazer um comentário para nós entrarmos nas explicações do grande filósofo Avicena. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Antes deles, desmentiram aos mensageiros o povo de Noé e os companheiros de Arrás e o povo de Tamud. وعاد وفرعون وإخوان لوط. E de Ad e Faraó e os irmãos de Lot. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. E os habitantes de Al-Laika e o povo de Tuba, todos desmentiram aos mensageiros. Então cumpriu-se minha cominação.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Então, extenuamo-nos com a criação primeira? Não, mas eles estão em confusão diante de uma nova criação. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. E com efeito criamos o ser humano e sabemos o que a alma lhe sussurra. E nós estamos mais próximos dele que a veia jugular. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Quando os dois anjos recolhedores, sentados à sua direita e à sua esquerda, recolhem tudo o que ele diz e faz. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ele não profere dito algum sem que haja junto dele um observante presente. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. E a embriaguez da morte chegará com a verdade. Dir-se-á ao moribundo: isso é o de que te arredavas. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. E se soprará na trombeta. Esse será o dia da conminação. Foi cantada agora com a explicação em língua portuguesa, a Surata 50, cantada para vocês sentirem os versículos cantados no árabe, não é? E logo depois as explicações em português, que nós já havíamos comentado de 1 a 10, agora de 11 até 20, e a relação com o livro A Viagem da Alma, que foi uma defesa de tese na Universidade de São Paulo, da professora Rosalie Helena de Souza Pereira, com base no livro A Viagem da Alma, e as explicações do filósofo Avicena sobre a montanha de Kaf, e a surata da letra Kaf também, onde ela fala sobre o juízo, as grandiosidades do Senhor Altíssimo, e é o dono da vida e da morte. E os dois anjos que estão à direita e à esquerda, anotando no livro da vida as coisas boas e as coisas más de todos os seres humanos. Que na hora do acerto de contas com o Senhor, nada escapará, porque nada escapa de Deus. Antes deles, ou seja, antes de todos os profetas, antes de existir a religião, os povos desmentiram os mensageiros de Deus, inclusive o povo de Noé, o povo de Samud e outros povos da época de Noé, desmentiram os mensageiros e faziam piadas e gozações, inclusive contra Noé também, achando que ele era um velho louco, construindo a arca, até o dia que chegou o dilúvio. E quando chegou o dilúvio, todo mundo queria entrar na arca, todo mundo queria se salvar. É a mesma coisa que está acontecendo. Muitas vezes nós, no mundo profano, na vida material, na vida do luxo, nós esquecemos, como outro dia eu falei no meu programa, da parábola das 10 virgens do Evangelho de Mateus. Nós não somos precavidos, não é? Nós mergulhamos nos bens materiais. Pode entrar em instituição esotérica, instituição ocultista, esotérica, não sei mais o que, espiritualista. Eita, meu Deus do céu. Eu sei porque eu já frequentei duas, estou em outra e conheço muito bem isso aí. Não tem nada que ver. O mundo profano continua mais profano lá dentro dessas instituições do que fora. Porque eu também estudei em ordem religiosa. Em ordem religiosa, que se diz que é o mundo sagrado, o mundo dos escolhidos, é mais profano do que o mundo profano, que está fora dos muros. E que não venha ninguém querer me desmentir. Como diz o Sagrado Corão aqui no versículo 12. Antes deles, ou seja, de Noé, desmentiram os mensageiros, até que veio o castigo. Então que não venha ninguém com críticas vazias e evasivas, que não conhece os textos sagrados, que não sabe das coisas esotéricas ocultistas, falando bobagem pelo mundo afora. E estão mergulhados no mundo profano, como as 5 virgens que voltaram para a cidade para comprar mais azeite,
porque elas não levaram o suficiente, como diz o próprio Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, orai e vigiai. Elas não levaram o azeite suficiente. Então, com essa gente que essa conversa mole aí, mundo espiritualista, mundo ocultista, eu entrei numa entidade esotérica para me tornar esotérico, espiritualista, mas eu continuo perdido no mundo profano. A pessoa está preocupada com o carrão 0 quilômetro do último tipo que está saindo, com uma mansão com piscina, com dinheiro. Eu não vou falar algumas, mas todas as religiões do planeta. Tem lá uma exceção e outra, mas na sua totalidade, todas estão atrás do dinheiro. Quem escuta o nosso programa sempre, eu falei em programas anteriores também, da tal revista Forbes, uma revista norte-americana. Há meses atrás, a revista Forbes lançou os 10 pastores bispos mais ricos do Brasil. Sabe quem está em primeiro lugar? Nem vou falar, todo mundo sabe. É aquele que está construindo o Templo de Salomão, num bairro aqui de São Paulo. Dinheiro, riqueza. Então, eu não estou nem aí. É o que eu falo. Então, muitas vezes, nós no mundo profano, nós estamos muito melhor do que nós entrarmos numa entidade, ou numa instituição, ou numa associação dita esotérica. No mundo profano, nós somos melhor do que nós nos mascararmos de entidade esotérica, espiritualista, e lá dentro nós procedemos mais profanamente do que os profanos que estão de fora. Isso é conversa mole pra boi dormir. Não vem comigo que não tem, viu? Comigo não tem, não. Eu sou macaquinho velho, sim. Já passei por ordem religiosa, instituições esotéricas, frequentei aí, não vou falar onde foi. Também não estou criticando, estou comentando. Eu estou admirado de ver. Não sei porque Deus me abriu os olhos. Tem a graça divina, talvez escolhido, como diz o apóstolo Paulo, de ler nas entrelinhas. Não é que eu sou bom, eu não vou direto para o paraíso. Não, não é nada disso. É que a gente entende, a gente lê, a gente sabe, a gente tem pena do outro. E a gente está comentando, está falando para vocês não caírem no mesmo erro. Então eu vi coisas absurdas nas entidades todas que eu passei, ditas esotéricas. Todo mundo tem a sua boutique, a sua lojinha na entrada das palestras esotéricas espiritualistas. Olha, pessoal, eu sou feliz, sabe por quê? Porque eu nunca escrevi livro nenhum e não vou escrever livro nenhum, que eu não vou ganhar dinheiro com livro. Pode ficar tranquilo, vocês não vão gastar dinheiro comigo. Não vai comprar livro meu, não vou escrever nada. Aquele livro não vai chegar a lugar nenhum. Livro a pessoa compra, não lê, fica empoeirando na prateleira. É perda de tempo. Mas tem muita gente que faz reuniões, palestras para lá e para cá, vendem livros, perfumes, azeites, pedras consagradas do antigo Oriente, das terras do Oriente, da África, da Ásia, do monte não sei das quantas, do Monte Horebe, do Monte Sinai, do Monte Sião, da Jerusalém sagrada, da Jerusalém antiga, da Jerusalém de hoje, da Jerusalém de ontem, da Jerusalém de agora, tanta coisa, e ganha dinheiro para cá, ganha dinheiro para lá. Para Deus, para o Senhor Altíssimo, nada disso interessa. Nada disso interessa, porque o Senhor é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo, Ele não quer nada. Ele quer que o homem viva bem, voltado para Ele todos os santos dias, agradecendo a Deus a mansão que você tem, o carrão importado que você tem, o dinheiro do teu salário, a comida que não falta e a roupa para você botar no corpo. Só. O Senhor Altíssimo não tem conta bancária. E para começo de conversa, o que eu estou chamando de Senhor Altíssimo nada mais é do que a alta espiritualidade, que não tem corpo, é energia. Energia não tem corpo. Energia não tem corpo, mas a energia assente, assim como a Terra, a Lua, o Sol, os planetas, estrelas, as constelações, as galáxias, são intelectos, porque elas estão em movimento. Tudo que se movimenta é intelecto e obedece às leis universais. Basta ver a Terra, o planeta onde nós estamos. A Terra parou de girar já, turma, hein? A Terra está cansada, hein?
A Terra tem mais de 4, 5, 7 bilhões, 6 bilhões de anos. Tá nova ainda. A Terra pode falar? Eu tô cansada de girar. Hoje eu não vou girar, eu vou ficar umas 48 horas parada. Aí o lado que ela parar, a luz, fica voltada para o Sol, dá um calor de 100 graus. E o outro lado que fica na escuridão, cai neve, fica gelada, congela todo o continente ou o mar. Eu vou parar que eu tô cansada de rodar. Hoje eu vou parar. Ou então a Terra tá dando a volta ao Sol, a Terra fala, nós estamos em novembro, eu vou dar uma parada no espaço, viu? Vou parar, não vou ao Sol, eu vou parar aqui, viu, em novembro. Eu vou começar a girar ao redor de você, Sol, daqui uns 30 dias, tá bom? Eu vou ficar parado aqui no espaço, nem rotação, não vou girar sobre mim, nem vou girar sobre você, Sol. Eu vou ficar parado aqui que eu vou tomar agora uma cerveja gelada, bater um papinho com a Lua, bater um papinho com os asteroides, os meteoritos, depois eu volto a girar. Isso não existe, meus amigos. A natureza, o espaço celestial infinito, tudo obedece ordens da energia universal. E todo segue o seu caminho no universo, sem parar, em obediência às leis da natureza, que estão representadas as leis da natureza pela alta espiritualidade, que não é só além de um ser de grande luz inatingível, são as entidades, como as religiões falam, angelicais, espíritos de luz, que podem se manifestar também na forma humana, em sonho. Pode aparecer em sonho ou uma visão no mundo material profano. Pode. Só que não aparece para pessoa profana, né? Nós temos vários exemplos aí de pessoas totalmente santas, que eu já repeti também, né? Vários programas meus aí. Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila. Nossa, tantos santos. O próprio Dom Bosco também teve visão espiritual em sonhos. E outros santos da igreja, santos e santas doutoras da igreja, que tiveram contato no altar dentro da igreja com uma visão de uma luz muito grande, a figura de branco representando o Senhor Jesus. Isso são pessoas especiais. Não é o seu Mané da esquina, não. Nem a Dona Maria da esquina aí, não. Isso não é brincadeira, gente. Então pode haver sim essa manifestação, mas tudo está coordenado pela energia universal. E tudo que está no universo é intelecto. As estrelas, constelações, galáxias que se movimentam. Tudo que movimenta é intelecto. Que nós, no mundo material, os cientistas, filósofos, teólogos, muitos deles representaram em forma angelical. Para quê? Para o homem entender. Para o ser humano, que não tem conhecimento esotérico, entender. Então você usa a expressão, quando se refere a Deus, como sendo macho, como sendo o Senhor Altíssimo, homem, de cabelo brancos e barbas brancas. Isso é uma representação simbólica para mostrar o poder de Pai e de Senhor de todas as coisas. Bom, hoje nós estamos trabalhando aqui no Discutindo a História, fique por dentro comigo, professor Ahmed Abu Jamra, professor de História Geral e Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Nós estamos hoje trabalhando aqui uma defesa de tese da professora Rosalia Helena de Souza Pereira, com base no livro A Viagem da Alma, do filósofo Avicena, onde ele vai citar a montanha de Kaf, relacionada com a Surata Kaf, da letra Kaf do Sagrado Corão, Kaf, Surata 50, o capítulo 50, com 45 versículos. Bom, nós estamos trabalhando com vocês alguns versículos e vocês também estão sendo abençoados, ouvindo cantado em árabe e logo em seguida o apresentador explica aquele versículo em português. Bom, então eu estava comentando com vocês alguns versículos. Criamos o homem e sabemos o que a sua alma confidencia, porque estamos mais perto dele do que a sua artéria jugular. Versículo 16, muito forte, da Surata 50. Deus está mais perto da gente do que a veia jugular. Olha só. Então Deus não está distante não no céu. Eu não preciso ajoelhar e olhar para cima, clamar para o céu. Uma maneira que a gente tem de olhar para cima é ajoelhar. Mas enquanto eu estou ajoelhando, olhando para cima e rezando, a energia superior está rindo de mim.
porque ela está dentro de mim. Ela está mais perto do que a minha veia jugular. E o Sagrado Corão não conta mentira. E eis que 2 anjos são apontados para anotarem as obras dos homens. Um sentado à direita e outro à esquerda. E também estarão presentes no julgamento para ver se nós vamos contar mentira. Não pronunciará palavra alguma sem que junto a ele esteja presente uma sentinela pronta para anotar. Ou seja, o Sagrado Corão aqui se encontra com o Evangelho de Mateus. Na parábola que eu falei no outro programa sobre as 10 virgens, aqui entra o Mateus, o Evangelho de Mateus, Senhor Jesus, orai e vigiai. Não pronunciará palavra alguma sem que junto esteja presente uma sentinela pronta para anotar. Porque aqui está falando que na vida espiritual nós podemos muitas vezes enganar o anjo da direita ou da esquerda, ou o Senhor Altíssimo, e nada disso acontecerá, porque estará tudo anotado no livro da vida, ou seja, a alta espiritualidade sabe de tudo, porque não tem livro nenhum para anotar nada, porque a própria sabedoria infinita da alta espiritualidade, muito mais poderosa do que todos nós, sabe tudo. A trombeta é muito citada, viu? Na Sagrada Torá, na Sagrada Bíblia e no Sagrado Corão também. E a trombeta soará, eis aí o dia da advertência. A trombeta soará quando chegar a nossa hora do encontro com o divino. É o anjo da morte, que vem buscar aqueles para acertar a vida com o Senhor Altíssimo. É a primeira tocada da trombeta. E a trombeta também tocará a cada alma que deverá comparecer acompanhada de um anjo como guia e outro como testemunha. Então a trombeta ela é muito importante, viu? Porque ela toca sempre 2 vezes, na chamada do anjo da morte que vem buscar os que estão encarnados, e a trombeta tocará no dia de comparecer ao tribunal divino. Oh, louvado seja Senhor Altíssimo. Nós vamos ouvir aqui a continuidade, meus ouvintes, agora do versículo 21 até o versículo 30. Vai cantar, não é? Para nós ouvirmos, sentirmos o árabe, e logo em seguida o apresentador fala também em português aquele versículo que foi cantado no árabe. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Dir-se-lhe-á, com efeito estavas em desatenção a isto, e removemos-te a venda. Então hoje tua vista é aguda. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. E seu acompanhante dirá: eis o que tenho presente junto de mim. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Dir-se-á a ambos os anjos: lançai na jena todo ingrato obstinado, مناع للخير معتد مريب. constante impedidor do bem, agressor, duvidador, الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. que fez junto de Alá outro Deus, então lançai-o no veemente castigo. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Seu acompanhante dirá: Senhor meu, não fiz cometer transgressão, mas ele estava em profundo descaminho. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Alá dirá: não disputeis junto de mim, e com efeito antecipei-vos a cominação. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. O dito não se altera junto de mim, e não sou injusto com os servos. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Dia diremos à Jena: já estás repleta? E ela dirá: há mais ainda?
sintonizam a Rádio Olonomia, o programa Fique por Dentro, discutindo a história comigo, professor Ahmed Abujamra. E hoje nós estamos aqui num programa muito esotérico, muito misterioso, hein? Muito ocultista e muito cultural para vocês também. E também de fundamento ético, que nós estamos trabalhando aí a surata da letra Kaf, surata 50 do Sagrado Corão, onde vocês também, né? Quem nunca ouviu, tá ouvindo aí. É cantados versículos no árabe, logo depois o tradutor aí, né, fala em português. Nós estamos fazendo aqui, acompanhando também os devidos comentários da tradução dele aí no português e a relação que tem com o livro do filósofo árabe Avicena da Idade Média, com o livro A Viagem da Alma, que foi uma defesa de tese da professora Rosalie Helena de Souza Pereira, da Universidade de São Paulo, da USP, a montanha de Kaf, a Sura Kaf. Bom, então nós estamos falando do anjo. O seu acompanhante, ou seja, o anjo, que terá todos os registros, e não deixará a alma desmentir, porque na vida eterna nós não poderemos contar mentira. Aqui no mundo material nós contamos mentira. Muita gente recolhe dízimos, recolhe dinheiro, que eu prometi para vocês, o pessoal me pediu para explicar sobre os dízimos. Então aqui no mundo material nós podemos mentir, no mundo profano. Você mente, conta mentira, ilude os outros, as pessoas simples que não conhecem. Tem gente que acredita no paraíso, acredita no purgatório, acredita no inferno, acredita numa porção de alegorias. Mas na vida eterna não. Na vida eterna, o Sagrado Corão, quando fala dois anjos, um à direita e um à esquerda, isso é alegoria. É para mostrar que nós devemos ter responsabilidade, porque nós temos acima de nós o Senhor Altíssimo Todo-Poderoso, que tudo sabe. O Senhor Altíssimo não precisa nem de anjo, porque Ele é poderoso, onipotente, oniovinte. Ele sabe tudo, e Ele é dono de tudo. Como tem um versículo do Sagrado Corão, que é o versículo 255 da Surata Al-Baqarah. Surata Al-Baqarah, a Surata 2, segundo capítulo, que é a mais extensa do Corão, tem 286 versículos. O versículo 255 bate bem aqui no que eu estou falando. É o mais forte que tem. É chamada até a Sura do Trono. Versículo do Trono, a Sura do Trono, o versículo 255 da Surata Al-Baqarah, segundo a Surata do Corão. Fala das grandiosidades de Deus. Deus não dorme, nunca dormiu e nem precisa dormir. E não precisa de anjo nenhum. Os anjos auxiliares é para mostrar que nós temos essas consciências, esses intelectos, que não nos deixará mentir. Ou seja, o homem tem que estar alerta, porque ele mesmo é o anjo dele. Ele mesmo tem o seu subconsciente e o seu consciente. Então ele mesmo tem que se policiar nas coisas boas e nas coisas más. Não fica confiando no anjo da direita, o anjo do bem, não. Porque o anjo do mal também tem tudo copiado. E se você mentir, o anjo da direita vai se esconder e vai deixar o anjo da esquerda falar tudo. E como é que fica você? E lá na hora do acerto com o Altíssimo, não tem juiz, não. Não tem mandato de segurança e nem tem advogado também. O Sagrado Corão fala isso também. Nenhuma alma terá advogados lá na hora do acerto com Deus. Como a Igreja Católica prega os santos. Nem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, deixou bem claro, se é que Jesus falou. Está lá no Santos Evangelho, em Mateus você vai encontrar. Quando Jesus fala, aquele que me negar, ou aquele que fizer as coisas erradas aqui na terra, de tudo aquilo que eu falei que não fez, que não cumpriu, lá na vida eterna, na hora do julgamento, o Senhor Jesus está no Evangelho de Mateus, está bem claro, se foi Jesus que falou ou não falou, não interessa, mas está bem claro, apartai-vos de mim, ides para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, os da esquerda, e os que estiverem à sua direita, Jesus falará, vinde comigo, os benditos de Deus, habitar o paraíso para vós preparados. Louvado seja o nome santo do Altíssimo Senhor. Subhanahu wa ta'ala. Glorificado seja o Altíssimo. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda, coisa bonita, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá então, pessoal, que ainda eu tenho que falar um pouquinho de Avicena. Depois, então, dessa sentença, né, do julgamento divino, depois da sentença, será dita aos anjos da guarda, precipitai no inferno
todo incrédulo obstinado, que é que bate lá com Mateus, que eu falei agora há pouco, quando Jesus falou: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, ide para o fogo eterno. Meu Deus do céu. E como bate as coisas. E as pessoas que não sabem, estão falando bobagem. Falam bobagem, critica Corão, critica texto sagrado, porque não entende, não sabe, não lê, e ficam ouvindo baboseira de mídia, que nada sabe também. Todos eles vão se encontrar na vida eterna, vamos ver quem vai ganhar, né? E também que atribui a Deus aqui outras divindades. Arrojai-o, pois, no severo tormento. Nesse versículo aqui da Surata letra Kaf, aqueles que atribuem outras divindades a Deus. Apelar para os santos é uma conotação da Igreja Católica Romana, que fica essa romaria aos santos. E a Maria também, mãe de Jesus, para alguns. Pessoal, mas o Senhor Jesus, louvado seja, está claro no Evangelho. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Para o cristianismo, hein? Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Ora, como é que você vai pedir para Santo Expedito, para Santa não sei quem, para Nossa Senhora não sei das quantas, se ninguém chega ao Pai se não chegar a mim? Porque o próprio Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado pelo Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, louvado seja. Que mais que vocês querem depois dessa? Meu Deus do céu! Que mais que vocês querem depois disso? Esse programa nosso hoje é uma programação que todos os pastores de todas as igrejas e denominações evangélicas deviam comprar o CD e deixar rodar na igreja ou nos programas de rádios evangélicos. O nosso programa de hoje. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim, se não passar por Jesus, louvado seja. Então bate bem esse versículo aqui da Surata letra Kaf. Quem atribui a Deus outras divindades, arrojai-o no severo tormento. E as almas gritarão: ó Senhor nosso, eu não fiz transgredir, porém a alma estava no mundo profano em grande erro. E o Senhor Deus então lhe dirá: não disputeis em minha presença, uma vez que vos enviei antecipadamente advertência. Ou seja, nós aqui estamos no versículo 28, gente, discutindo, explicando o Sagrado Texto, o Sagrado Corão. Não é lá em cima, na hora que a alma chegar na vida eterna, é que vai pedir perdão a Deus. E nem ficar disputando, né, com a espiritualidade aquilo que não fez de bem aqui. Porque o Senhor já mandou advertência, conforme eu falei outro dia também lá no Evangelho de Mateus. Lembra do velho rico e o pobre Lázaro? Que depois, quando os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, porque Jesus ainda não havia vindo. Quem morria é para o seio de Abraão. E o rico foi para o lugar de tormentos. Outro programão bom, hein? Que nós vamos pedir para a rádio, se pode achar esse programa, colocar num dia e no outro colocar esse de hoje, para complementar um ao outro. Naquele dia terrível, perguntaremos ao inferno: já está repleto? E responderá: há alguém mais. Sempre tem lugar para o inferno, porque é muita gente que despreza as palavras do Senhor. Dir-se-lhes-á: eis o que vos foi prometido a todo devoto custódio. Que receiou ao misericordioso, ainda que invisível, e chegou com coração contrito à derradeira vida. Entrai nele em paz. Esse é o dia da eternidade. Nele terão o que quiserem, e junto de nós haverá ainda mais. E que de gerações aniquilamos antes deles, mais temíveis que eles, e vaguearam a terra. Houve para eles fugida? Por certo,
Há nisso lembrança para quem tem coração ou dá ouvidos à exortação enquanto testemunha. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. E com efeito, criamos os céus e a terra, e o que há entre ambos em 6 dias, e nos não tocou exaustão. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Pacienta, pois, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica com louvor a teu Senhor antes do nascer do sol e antes do ocaso. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. E durante parte da noite glorifica-o e após a prosternação. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. E ouve, dia quando o pregador chamar de um lugar próximo. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Dia quando ouvirem o grito com a verdade, esse será o dia da saída dos sepulcros. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Por certo, nós damos a vida e damos a morte, e a nós será o destino. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Dia, quando a terra se fender, delas sairão com destreza. Essa é uma reunião fácil para nós. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Nós somos bem sabedor do que dizem, e tu, sobre eles, não és tirano. Então lembro ao Corão a quem teme minha conminação. Sintonizam a sua rádio holonomia.com.br e o programa de hoje comigo, professora Hamed Abujamra, professor História Geral, Geografia Geral, pós-graduação em Política Internacional, Globalização, também sou jornalista. Hoje o nosso programa está aqui discutindo e terminou aí os 45 versículos da Surata 50, a Sura da letra Kaf, que tem relação com a montanha de Kaf, que é uma defesa de tese da professora Rosalie Helena de Souza Pereira, da Universidade de São Paulo, com base no livro de Avicena, Viagem da Alma, onde ele fala, Avicena, sobre aí a Surata da letra Kaf, e essa montanha esotérica, essa montanha espiritualista da montanha de Kaf. O simbolismo da montanha sagrada ou cósmica está associado ao simbolismo do centro da Terra. É o lugar onde céu e a terra se encontram. Na tradição iraniana, Hara Berezait estaria situado no ponto central da Terra ligada ao céu. Segundo o livro Mircea Eliade, Mito do Eterno Retorno. Nas crenças mesopotâmicas, a montanha central, conhecida por montanhas das regiões, une céu e terra. A cidade de Babilônia tinha diversos nomes, tais como a casa da base do céu e da terra, união entre o céu e a terra. Babilônia era tida como a porta, no árabe Bab, dos deuses, Ilani, Babilani, porta dos deuses, que une a terra à região inferior, pois a cidade fora construída sobre as águas do caos antes da criação, donde o seu nome, Bab, Apsi, a criação, Apsu, porta da criação. Toda cidade sagrada, templo ou palácio real, são considerados um centro, uma montanha sagrada, enquanto Axis Mundi, o centro, é o ponto do encontro entre céu, terra e inferno. No livro Rai Ibn Yazan, depois de mencionar a montanha de Kaf, Avicena faz referência aos anjos guardiães do inferno, o que pode indicar ser a montanha de Kaf, o ponto de união entre terra e inferno. Kaf é ainda uma letra do alfabeto árabe e o título da Surata 50, Sura Kaf,
cujo texto trata do julgamento final e da ressurreição, que nós comentamos durante o programa, e de 2 anjos enviados ao encontro do homem, sentados à sua direita e à sua esquerda, que recolhem seus propósitos. Eita, programa bom, maravilhoso de hoje. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso por todo o conhecimento, por toda a graça que nos deu. Bendito aqueles que ouviram esse programa e que ouvirão esse programa também. Tem muito mais, mas o nosso programa chegou ao fim. Eu tinha muito mais coisa para falar para vocês, mas um outro programa nós vamos continuar. Espero que vocês tenham ficado por dentro, que vocês tenham entendido as alegorias, tal que é alegoria, linguagem figurativa, tá? Tudo aquilo que nós falamos aqui para enriquecer sempre, tá bom? Tenham todos sempre dias felizes, noites felizes, sejam felizes nos seus negócios, na sua vida profana sejam felizes, mas não esqueçam da espiritualidade, porque o retorno, assim como a vinda, são certos. A vinda vem de Deus nos 9 meses, e a volta também será para Deus o retorno. Na hora que o anjo tocar a trombeta, desce o anjo da morte, e a segunda trombeta, o toque é para a ressurreição final dos últimos dias. Sejam todos felizes, muito obrigado. Eu, professor Ahmed Abujamra, vou ficando por aqui. Tenham todos, assim, semanas felizes. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo programa aqui, na sua radiolonomia.com.br. Ouviram na rádio web Holonomia, Odair Abujamra discutindo a história. Fique por dentro. Continue aqui, com a nossa programação.